Bom dia, irmãos! Vamos começar o ensino de hoje. O tema da mensagem é a prova do amor infinito do nosso Criador, o Pai eterno e todo-poderoso, para com seus filhos, desde o início dos tempos, segundo as Escrituras. Vamos ler de acordo com a história contada na Bíblia, como nos tornamos filhos do Pai eterno e temos a certeza de nossa salvação. Vamos começar falando sobre nossos irmãos, os judeus. Vamos ler. Jeremias 11:16. No passado, o Senhor chamava vocês de oliveira verde, bela de se ver e carregada de frutos. Mas agora, no meio do barulho da batalha, ele acendeu uma grande fogueira ao seu redor e queimou os ramos e os frutos. No passado, os judeus eram conhecidos como os únicos filhos de Deus, mas nós, os não-judeus, fomos inseridos nas promessas. Vamos fazer uma pergunta: por que alguns dos judeus foram removidos das promessas? Vamos ler. Mateus 3:10. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Vamos analisar qual é o bom fruto e por que uns são jogados no fogo. Vamos ler. Mateus 7:17 até o 23. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Agora, em uma versão literal do texto. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos para longe de mim, os que estáis praticando o desprezo às leis. O desprezo às leis de Deus sempre houve e sempre foi condenado, assim como diz Davi em seus salmos. Vamos ler. Salmos 6:8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Como vemos nestes textos, aqueles que vivem sem lei, ou seja, praticando o pecado, a iniquidade, é lançado fora. Não basta operar milagres, expulsar demônios, profetizar, tem que pôr em prática toda a vontade de Deus. Devemos ser constantes às suas leis, porque de uma mesma boca não deve sair bênção e maldição, assim como está escrito. Vamos ler. Tiago 3:10 até o 12. Da mesma boca sai bênção e maldição? Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso, a fonte pode fazer jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também, uma fonte salgada não pode produzir água doce. Devemos sempre nos manter nas palavras de Deus. Por não se manterem íntegros no passado, foi que alguns dos judeus foram rejeitados por Deus, como vemos nos versos seguintes. Vamos ler. Isaías 65:2.
A cada dia eu estendia a mão para um povo desobediente. Eles andavam por um mau caminho, seguindo seus próprios caprichos. Por causa da desobediência e de maus pensamentos, foram removidos das promessas de Deus. Então Deus fez conosco uma nova aliança e nos disse: Eis-me aqui, como está escrito. Vamos ler. Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Éramos antes de Deus nos chamar para ser seus filhos, um povo que não estava dentro da sua aliança. Porém, Deus nos escolheu, nos chamou para ser seus filhos. Assim nos enxertou na sua oliveira verde, para que dessemos bom fruto, mas somos membros da árvore boa de Deus. Mas é Ele quem nos sustenta, pois somos apenas os galhos enxertados na oliveira de Deus, assim como é dito. Vamos ler. Romanos 11:17 até o 24. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Por intermédio de nossa fé e obediência, fomos enxertados na oliveira cultivada de Deus. Todas essas coisas ocorreram para que fosse cumprido a profecia que diz. Vamos ler. Malaquias 1:11. Desde o Oriente até o Ocidente é grande o meu nome entre as nações, e em todo o lugar se oferece incenso ao meu nome, e uma oferta pura, pois grande é o meu nome entre as nações, dizia dos exércitos. Esta profecia se cumpre quando todos os povos da terra são chamados para serem seus filhos, a fim de sermos salvos das pragas e condenação do pecado para a morte. E recebemos o batismo verdadeiro de seu ensinamento, como está escrito. Vamos ler. Zacarias 8:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente
e da terra do ocidente. Seremos salvos, pois fomos chamados por Deus a servi-lo em amor, por intermédio de nossa fé, todos os povos da terra, dos remanescentes, para serem seus filhos e habitar com ele em sua morada eterna. Como diz as Escrituras, vamos ler. Isaías 11:12. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará por a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Nós, os remanescentes, fomos eleitos por Deus, todos que estavam longe das promessas, para sermos filhos de Deus em toda a terra, assim como está escrito. Vamos ler. Atos 2:39. Pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A nós foi dado o poder de se tornar filhos de Deus, por causa da palavra de Deus, que é cheia de amor e fidelidade. Recebemos esta promessa, como é dito em sua palavra. Vamos ler. João 1:12 até o 14. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Vamos ler em uma versão literal do texto. E a palavra se fez carne e estendeu seu tabernáculo entre nós, e contemplamos a sua glória, glória na sua qualidade de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra tabernaculou, ou estendeu seu tabernáculo, ou tenda, onde a tenda ou tabernáculo se refere à sua presença na terra entre os seus filhos verdadeiros. Deus fez em nós morada, Ele tabernaculou em nosso coração e nos encheu com seu amor e sua verdade. Por acreditar em sua palavra, somos nascidos dele. Assim Deus nos enche com seu amor e fidelidade, nos chamando de filhos, pois somos seu templo, como está escrito. Vamos ler. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Fomos escolhidos por Deus para que Ele habite em nós. Por causa do seu amor, Ele nos escolheu desde o princípio, assim como está escrito. Vamos ler. Efésios 1, 4 e 5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por intermédio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Fomos escolhidos por meio de Jesus Cristo para sermos filhos de Deus. Esta é a vontade dele desde a fundação do mundo, pois agora estamos sem culpa diante de Deus,
por intermédio da nossa união com Cristo, pois somos feitura dele, como está nas Escrituras. Vamos ler. Efésios 2:10. Porque foi Deus quem nos fez, e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Vamos ler em uma versão literal do texto. Porque somos artesanato dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra artesanato, ela vem da palavra poema, que significa trabalhosa ou caprichada e artística obra, daí que vem a palavra poema. Fomos criados para fazer as boas obras de Deus. Somos seu artesanato, obra de suas mãos. Fomos unidos com Cristo, todos que estávamos longe do Pai Eterno. Para provar, vamos ler. Efésios 2:13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Foi por intermédio da morte expiatória de Jesus na cruz que fomos unidos a ele com o Pai, para nos tornar filhos, e temos prova disto nas Escrituras. Vamos ler. Romanos 8:16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Agora, unidos com Deus, sendo um corpo com Cristo, temos o mesmo Espírito, pois somos agora verdadeiramente seus filhos, que fazemos parte de suas promessas, porque ouvimos as suas palavras, como está escrito. Vamos ler. Efésios 1:13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Passamos a crer no Filho de Deus após ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, e o aceitamos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, pois Deus nos enviou seu Filho Jesus para nos anunciar o Evangelho da paz, como diz as Escrituras. Vamos ler. Romanos 10:14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Passamos a conhecer a verdade de Deus após recebermos os ensinamentos verdadeiros de Jesus, que nos ensinou as suas palavras, como está escrito. Vamos ler. Atos 8:31. O eunuco respondeu: Como posso entender se ninguém me explicar? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Deus envia seus servos para que ensine seus irmãos a entender suas santas palavras e curar de cegueira espiritual os necessitados, assim como diz nas Escrituras. Vamos ler. Atos 9:10 até o 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão
Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. O Espírito Santo de Deus nos conduz a ouvir de seus discípulos fiéis o que devemos aprender para sermos curados e possamos fazer parte de sua família. Por intermédio de nossa oração e fé, nos é enviado seus mensageiros fiéis para nos ensinar a respeito da nossa consolação. Como está escrito, vamos ler. Atos 10, 30 até o 33. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Assim que recebemos os mensageiros de Deus, ouvimos com atenção todos os ensinamentos que Deus ordenou que nos ensinasse a guardar, para que tivéssemos em nós o testemunho verdadeiro de seu Filho Jesus, como diz as Escrituras. Vamos ler. Atos 10, 42 e 43. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele, todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Conhecemos os verdadeiros mandamentos de Jesus e sua doutrina através da revelação do Espírito Santo de Deus, que nos ensinou o que devemos guardar para fazermos parte da família de Deus, como as Escrituras nos ensina. Vamos ler. 1 Timóteo 4,6. Se der esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Somos servos de Cristo, junto com nossos irmãos que compartilham da mesma fé e doutrina, dos verdadeiros ensinamentos. Para provar, vamos ler. 2 Timóteo 3,10. Mas tu tens seguido de perto a minha doutrina, o meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Por perseverar na fé em Deus, no modo de viver, seguindo seus propósitos e cumprindo sua doutrina em amor, somos chamados a servir a Deus, cumprindo sua doutrina fiel, como nas Escrituras. Vamos ler. Tito 2,10. Nem roubar, pelo contrário, devem dar provas de inteira fidelidade, para em tudo honrar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Para nos tornar fiéis a Deus, devemos seguir a doutrina do nosso Salvador, que nos foi ensinado através do Espírito de Deus. Assim, permanecemos em seu amor, como está escrito. Vamos ler. Se vocês obedecem
aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Somente vivemos no amor de Deus se andarmos em seu amor, na obediência de seus mandamentos, pois estávamos sem Deus na morte do pecado, antes de conhecer seus mandamentos verdadeiros, como diz as Escrituras. Vamos ler. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Antes de ouvirmos as palavras do Salvador Jesus, estávamos distantes das promessas, mas crendo em suas palavras passamos da morte para a vida, pois temos hoje o testemunho de Jesus, como está escrito. Vamos ler. 1 João 5:10. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. Temos que ter o testemunho de Deus dentro de nós. E o testemunho é este, que acreditamos e servimos o seu Filho Jesus, como diz as Escrituras. Vamos ler. Apocalipse 19:10. Então eu caí aos pés dele para adorá-lo. Porém ele disse: Não faça isto, pois eu sou servo de Deus, tal como você e como seus irmãos cristãos, os quais testificam da sua fé em Jesus. O propósito de todas as profecias e de tudo o que eu lhe mostrei é falar a respeito de Jesus. As profecias e os profetas deram testemunho de Jesus, e o testemunho que temos que ter em nós é falar a respeito de Jesus e de seus ensinamentos verdadeiros, para que tenhamos as palavras de sabedoria dadas aos que guardam as ordens de Deus, como está escrito. Vamos ler. Apocalipse 3:10. Uma vez que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardarei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Por guardar os ensinamentos de Jesus, somos poupados de uma maior provação nos últimos dias, mas não devemos temer, pois temos o testemunho das profecias de Jesus, e ele nos dará sabedoria nos dias de provação, como diz as Escrituras. Vamos ler. Lucas 21:13 até o 15. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavra de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. Não devemos nos preocupar por não saber o que dizer a respeito de Jesus, pois Deus nos dará sabedoria para que possamos resistir nossos adversários, pois Ele é fiel a nós, porque somos obedientes a Ele e temos o testemunho e profecia das Escrituras, porque a Ele seremos fiéis até o fim de nossas vidas na terra, como diz as Escrituras. Vamos ler. Apocalipse 2:10.
Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma provação, mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Não devemos temer a morte que nos espera, pois temos a esperança da palavra fiel que nos dará a coroa da vida, por vivermos seguindo os ensinamentos verdadeiros e os aceitamos de todo o nosso coração. Para provar, vamos ler 1 Timóteo 4:9. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Nós, os filhos verdadeiros de Deus, o Eterno Pai, cremos em todo o ensinamento de Jesus e os cumprimos, nos tornando assim fiéis em suas palavras, e povo seu, a sua família santa e verdadeira, que clama pela sua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Estou decidido a obedecer às tuas ordens escritas até a morte.